Olá, vamos estudar um pouquinho sobre embriologia humana. Antes da gente iniciar sobre embriologia, nós temos que saber de onde vem a nossa célula, as células do corpo humano. Então, uma célula dessa, ela vem através da espermatogênese, formada através da espermatogênese e da ovogênese. Esses dois processos é chamado de gametogênese, pois com a união dos dois gametas, uma gameta masculino e o gameta feminino, originará um novo ser. Então, o gameta masculino, ele é originado através da espermiogênese, que ele tem início no testículo, aí ali as células vão passar por um processo de amadurecimento e elas se chamarão espermatogônia. Detalhe, nesse momento ela ainda apresenta um número de cromossomos 2N. No caso do ser humano, de 46 cromossomos. Após alguns processos, ela passa a ser chamada de espermatócito primário. Ainda 46 cromossomos, ainda 2N. Após esse período, a primeira divisão celular ela já é chamada de divisão reducional. Por quê? Porque a primeira divisão meiótica, eu vou dividir a quantidade de cromossomos que eu tenho. Então, nesse momento, a célula vai ser reduzida de diploide para haploide. Diploide ou diploide é aquela célula que tem um número total de cromossomos para o desenvolvimento. A haploide é aquela célula que tem a metade da quantidade de cromossomos. Então, diploide é 2N e haploide é N. Dos que ela vai ocorrer com o empareamento dos cromossomos homólogos na prófase e a sua futura segregação, ou seja, separação na anáfase. Então, os cromossomos homólogos que vão se separarem nessa fase. Depois de um tempo, o que vai acontecer? Elas passam a ser chamadas de espermatócito secundário, elas já são N, e elas vão passar por uma segunda divisão meiótica. Essa divisão meiótica, ela é uma divisão equacional. Ela não vai ser reducional, então ela não vai diminuir a quantidade de cromossomos. Ela é muito parecida com uma divisão mitótica normal. Agora, a ovogênese que acontece no corpo feminino, ela é um pouquinho diferente do que a espermatogênese. Por quê? Porque esses ovócitos, eles são desenvolvidos ainda no período pré-natal. Quer dizer que esse ovócito primário, que é o folículo primário, ele ainda é constituído, ele é formado enquanto a mulher ainda está no período pré-natal, ou seja, ela ainda está dentro do corpo da mulher, do corpo da mãe. E quando ela vai se dividir e ela vai formar o ovócito primário com 46 cromossomos. Ela vai ganhando mais células, foliculares, isso dentro do ovário. Ela vai ficando mais enriquecida, isso que durante o período menstrual. Então, até essa fase, ela ainda está dentro da cavidade uterina. Ela para de crescer, a nenê nasce e ela vai voltar a produzir com o período menstrual, com o estímulo hormonal, ela vai produzir essa zona pelúcida em volta. E ela vai produzir um folículo. Uma comparação entre os dois processos é que a espermatogênese, a cada célula, cada espermatogônia, eu produzirei 4 espermatozoides. A ovogênese, por um
ovócito primário, eu vou produzir um ovócito, um óvulo. Porque o restante das divisões, ele vai se perder, o corpo vai se reabsorver. Então, para a gente saber um pouquinho da embriologia, a gente também precisa saber da localização do corpo feminino. Então, a gente pode ver que essa bolinha amarela é o ovário. O ovário, ele não está conectado à tuba uterina. Ele fica desconectado, não é uma continuidade um do outro. Então, quando acontece o processo de ovulação, que é liberado do óvulo, do ovário um óvulo, essas fibras, que são essas pontas cheias de dedos, de pontiagudos, elas fazem um movimento de sucção para esse óvulo entrar na tuba uterina. Essa primeira parte da tuba, logo próxima às fibras, é chamada de infundíbulo. Assim, na curvatura no ângulo que essa tuba faz, essa região é chamada de ampola ou âmpola. Essa é uma região mais larga, é a região mais propícia para a fecundação. Na grande maioria dos casos, a fecundação ela ocorre nessa região. Depois a gente tem o istmo e vai se chegando à cavidade uterina. Na cavidade uterina a gente tem o útero, a gente tem o endométrio, o miométrio, o perimétrio e o colo, o orifício externo e a vagina. Com relação ao período menstrual da mulher, ao ciclo menstrual, porque a mulher ela não vai, a gente não chama só aquela fase de menstruação como ciclo. O ciclo ele é o primeiro dia de menstruação e o último dia antes do próximo período. Então, ele é um ciclo em geral de 28 dias. Ele não é só aqueles 5 dias em que a mulher está menstruando, que a mulher está descamando o endométrio dela. Então, isso tudo inicia aonde? Muito longe do útero. Inicia lá no hipotálamo, que é uma região do cérebro. O hipotálamo, ele vai liberar um hormônio, o hormônio gonadotrofina, para a hipófise. Ele vai estimular a hipófise anterior a produzir 2 hormônios chamados gonadotróficos, que é o FSH e o LH. O FSH é hormônio folículo estimulante, H de hormônio, F de folículo e S de estimulante. Como a sigla em inglês, ela é na ordem invertida. E o hormônio luteinizante. Cada hormônio, ele vai estimular uma fase importante desse ciclo. Então, o FSH, ele vai estimular o crescimento folicular, quer dizer, o crescimento daquela célula que se tornar um ovário, a crescer, vai estimular que ele desenvolva, vai estimular para que ela chegue ao final da primeira divisão celular dentro do corpo da mulher. Então, ele que vai estimular o crescimento. É o que a gente pode observar do folículo primário, para o folículo de crescimento e o folículo maduro. E o hormônio luteinizante, a função dele já é outra, é de manter a taxa hormonal elevada para uma possível gestação. Só que ele não vai atuar somente no ovário. Esses hormônios, eles atuam no ovário e o ovário ele vai fazer o quê? Vai produzir outros hormônios. Então, o FSH ele estimula o ovário a produzir o hormônio
estrógeno. A função do estrógeno na parede uterina é de proliferar, de aumentar a quantidade de tecido miometrial. O LH, como ele vai estar presente mais na segunda fase, ele vai ter uma função de manter esse corpo lúteo, que é essa cicatriz que o ovário tem quando o óvulo sai do ovário, e ele vai estimular a produção da progesterona. A progesterona ela vai ter um papel de encher, aumentar, deixar mais macio a camada do útero para receber o óvulo fecundado. Então, o FSH combina com o estrógeno, que combina com fase proliferativa. O LH combina com progesterona, que combina com a fase lútea. Então, como a gente pode ver, todos eles juntos, é tudo interligado. Aqui a gente pode ver o que por volta do 14º dia, depois dele ter sido estimulado pelo FSH, tem um pico de LH, que é esse momento que acontece a ovulação. Então, na primeira fase, teve a estimulação do FSH, então eu tenho uma quantidade de estrógeno mais alta. Na segunda fase, depois da onda de LH, do pico de LH, que ocorreu a ovulação, eu tenho uma quantidade maior de progesterona, que pode ver que no início da gravidez ela era pequena. No início do primeiro ciclo ela era pequena, na segunda fase do ciclo ela aumenta, que ela é que vai ajudar a deixar o útero mais fofinho, pode assim dizer. Então, a fecundação, ela ocorre na âmpula, como já foi dito. Mas como que o espermatozoide chega até lá? O espermatozoide chega por quimiotaxia. Por receptores químicos, ele é induzido a chegar aonde o óvulo está. Lógico que alguns espermatozoides pegam caminhos errôneos e se perdem. O corpo da mulher absorve eles. Esse processo de fecundação ele não acontece assim, vai chegando, o espermatozoide já vai penetrando. Não, ele tem um tempo, ele leva cerca de 24 horas para acontecer. Por quê? Porque o espermatozoide ele tem que ultrapassar algumas barreiras para aí, então ele conseguir fazer essa fecundação. E essa fecundação ela passa por algumas etapas. A etapa é a passagem do espermatozoide através da corona radiata. Lembra que quando a gente estava vendo o desenvolvimento do óvulo, encheu de célulazinhas em volta do óvulo? Então, aquelas célulazinhas ela é chamada de corona radiata, porque é uma coroa que rodeia a célula principal. A função dela é proteção e nutrição da célula principal, que é o óvulo. Então, ele tem que ultrapassar. Como que ele vai ultrapassar? Ele vai ultrapassar usando a enzima que ele tem no seu capuz, que é a hialuronidase, que liberado pelo acrossoma do espermatozoide. A fase seguinte é a penetração na zona pelúcida. A gente analisando de fora para dentro, então após a corona radiata tem uma região glicoproteica chamada de zona pelúcida. Essa zona ela é importante porque ela já está, quando o espermatozoide chega nela, quer dizer que já está iniciando o processo de fecundação. E essa zona, ela é uma zona que, quando um espermatozoide consegue ultrapassar ela, acontece uma reação zonal. O que isso significa? Reações químicas que vão bloquear a penetração de outros espermatozoides. Por isso que
entra somente um espermatozoide no citoplasma do ovócito. Porque senão poderia entrar vários, porque o ovócito ele é um ovócito para milhões de espermatozoides que chegam até ele, e ele vai permitir somente que um. Os outros não vão morrer instantaneamente, eles vão continuar tentando, só que pela reação zonal, somente uma informação genética vai entrar. Aí depois acontece o que? A fusão das membranas plasmáticas do ovócito com a do espermatozoide, para aí então a divisão celular do ovócito feminino termine no pronúcleo feminino. E aí acontece a formação do pronúcleo masculino. Lembrando que somente penetra a informação genética do homem. Dele não entra mais nada. Então, logo após o pronúcleo se fundirem, ocorre a agregação dos cromossomos e o zigoto se torna díploide de novo. Então, a gente tem aqui, apesar de ser baseado em um livro, aqui não entra o espermatozoide inteiro. Aqui só vai entrar o quê? Esse espermatozoide aí dentro do citoplasma tá errado. O que vai acontecer? Tá vendo que um espermatozoide penetrou essa região em verde, é chamada de zona pelúcida. É a zona que acontece a reação zonal, que não deixa a penetração de outros. E aí, depois que entra a carga masculina, ocorre a formação dos dois pronúcleos e depois a união deles e a clivagem, quer dizer, ele se torna de novo 2N, então ele começa a fazer as divisões celulares. Aqui esquematicamente as fases. O espermatozoide número 1 é a fase que ele está chegando. A gente pode observar o acrossoma, que tem as enzimas que vai degradar. O espermatozoide número 2 é quando ele já está liberando essas enzimas na zona da corona radiata para fazer a liberação, para abrir caminho para ele. O espermatozoide 3, ele já está passando pela zona pelúcida, então é nesse momento que acontece a reação zonal. O espermatozoide 4 pode ver a fusão das membranas plasmáticas e a entrada somente da carga genética. Lembrando que um fator importante, que o espermatozoide, ele tem a cabeça, onde tem o acrossoma, que o acrossoma é um complexo de Golgi modificado. A parte interna, o núcleo, que tem as informações genéticas. A parte intermediária, que está representada por umas bolinhas laterais. Essas bolinhas seriam uma representação das mitocôndrias. O espermatozoide tem muita mitocôndria para fornecer energia para ele poder fazer o deslocamento e o flagelo. Então, pelo fato do espermatozoide só fornecer a informação genética, as mitocôndrias paternas não chegam na formação do novo zigoto, do novo ser. Então, se for fazer uma análise genética, as pessoas só têm mitocôndrias provenientes da mãe, não tem mitocôndria proveniente do pai. Lembrando que a mitocôndria possui um DNA próprio, diferente do DNA da célula. Depois desse processo de fecundação, o que vai acontecer? A clivagem do zigoto. A clivagem é o que? É a divisão desse zigoto, porque ele era uma célula e ele vai passar a se dividir, se transformando em várias células. Cada célula que ele vai se dividir, ela é chamada de blastômero. E essa divisão, ela começa mais ou menos por volta de 30 horas após a fecundação. E ela vai se dividir. Era uma célula se tornar duas, de duas se tornaram 4, de 4 se tornaram 8 e assim por diante. Quando
elas chegarem a um número de 12 a 32 blastômeros, nessa fase já não se chama mais blastômero ou zigoto, passa a se chamar mórula. Por que mórula? Porque nesse momento parece uma amora mesmo, uma frutinha amora. E outra coisa interessante, o tamanho daquela primeira célula e o tamanho da mórula é o mesmo, o diâmetro é o mesmo. Aconteceu as sucessivas divisões, que as células foram diminuindo de tamanho, então não aumentou o volume do zigoto por enquanto. Então aqui a gente pode ver o estágio A em 2 células, o estágio B em 4 blastômeros, o estágio C em 8 blastômeros e o estágio D já é com a mórula. Depois desse momento de mórula, as células vão começar a se reorganizar e elas vão se dividir em 2 tipos de células. Uma célula que irá revestir toda a parte externa e uma célula que ficará mais interna. É como se eu revestisse a parte interna toda com uma célula. Essa parte que irá revestir, ela se chama trofoblasto. Essas células que vão se agrupar numa lateral interna se chamarão embrioblasto. Isso significa que o embrioblasto são as células que futuramente serão o embrião. E o trofoblasto será as células que dará origem à placenta. Analisando de uma forma bem rudimentar. Como houve essa migração, vai haver uma cavidade interna. Essa cavidade é chamada de cavidade blastocística. E a gente pode observar que nesse momento a zona pelúcida começa a se degradar. Então, o que vai acontecer? Quando chega no estágio de mórula, antes da formação da cavidade blastocística, leva-se geralmente 4 dias. Então, no 4º dia, eu tenho o desenvolvimento do trofoblasto, que é uma adequada camada de célula externa, que dará nutrição e formará a placenta, e eu terei um outro grupo chamado mais interno de embrioblasto. Como a gente pode ver na foto retirada do livro do Murray, que a gente tem a cavidade blastocística, o embrioblasto e o trofoblasto. E a zona pelúcida sendo reabsorvida pelo corpo. Então, com cerca de 6 dias após a fecundação, que o blastocito vai aderir ao endométrio, ao epitélio endometrial. Logo que ele adere, o trofoblasto começa a se proliferar rapidamente. Então, aquela região em que o trofoblasto, que lembrando, o trofoblasto é aquelas células que ficam em volta, aquelas células vão se aderir, elas vão ter que grudar de alguma forma dentro da parede uterina. E nesse momento, quando ele gruda, as células elas passam a ser nomeadas novamente, ter outro nome. A camada mais interna vai se chamar citotrofoblasto e a camada mais externa se chamará sincício trofoblasto. Esse sincício trofoblasto, ele vai ser formado pela união de várias células. Então, isso será uma célula multinucleada, que a função dela é ir entrando, é ir adentrando. Então, com 6 dias, o que vai acontecer? Eu tenho aqui o trofoblasto, eu tenho a cavidade blastocística e eu tenho o embrioblasto. Então, essas células, esse embrião vai se unir ao endométrio, e essas células que estão próximas ao endométrio, elas
vão se unirem, formando uma célula multinucleada, quer dizer, com vários núcleos, e elas vão cavando o endométrio adentro. A função delas é ir escavando, é ir puxando o embrioblasto, o citroblasto, todo para dentro desse tecido, porque é nesse tecido que ele vai conseguir nutrição. E nessa fase, o sincício trofoblasto que produzirá um hormônio, que é o hormônio gonadotrofônico, beta-gonadotrófico, que é o hormônio que, quando se faz o teste de sangue ou de urina, que dá positivo da mulher. Quem que estimula a produção desse hormônio, que é o responsável pela produção do beta-HCG, é o sincício trofoblasto. Então, nesse momento, eu tenho o sincício trofoblasto, que a função dele é escavar. Eu tenho o citotrofoblasto, lembra do trofoblasto sozinho? Ele agora passa a se chamar citotrofoblasto, que ele é o que vai revestir. Nesse momento, eu tenho o embrião, o embrioblasto, e aquela partezinha que ficava entre o embrioblasto e a cavidade blastocística ganhou uma camada de célula especial, que é o hipoblasto. Então, essas células vão se reorganizando. Então, lembrando, eu tenho o sincício trofoblasto, o embrioblasto, o citoblasto e o hipoblasto e a cavidade blastocística. E é assim que a gente encerra a primeira semana de desenvolvimento humano. Então, aqui é um slide que a gente já vai ver todo o resumão do que aconteceu na primeira semana, até a primeira semana de desenvolvimento. O ovário, ele é estimulado, a gente pode encontrar aqui o folículo primário inicial, tudo começa por aqui. O folículo primário, ele é estimulado pelo FSH, que ele produz o estrógeno para aumentar a quantidade de sangue de miométrio dentro do útero. Conforme ele vai amadurecendo, então por volta do 14º dia tem um pico de LH. Esse pico de LH, o LH vai estimular a produção da progesterona, que vai enriquecer, vai encher mais de sangue o miométrio. E essa progesterona também será estimulada por essa cicatriz que vai sendo formada, para manter os hormônios elevados, para conseguir manter esse concepto. Então, esse ovócito está liberado, as fímbrias fazem um movimento de sucção para ele entrar na tuba uterina. Na região da âmpula, inicia o processo de fecundação, lembrando que ele dura mais ou menos 24 horas. Ele vai, ocorreu a fecundação, formação do zigoto, então inicia o processo de clivagem. A gente pode ver que do zigoto até o estágio de Moro, ele não aumenta de tamanho, ele aumenta o número de células, o número de blastômeros, e ao final do 6º dia, do 5º dia, ele tem a formação do blastocistos. Então, eu vou ter o embrioblasto e o citoblasto. Depois ele vai evoluindo e vou ter o citroblasto, o sincício trofoblasto, a cavidade blastocística e o hipoblasto. Então, esse aqui é um resumo do que acontece até a primeira semana de desenvolvimento humano. Todo esse material eu tirei do MOE, Embriologia Clínica, de 2008.